Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós do Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Vamos iniciar hoje o capítulo de número 8 de Deuteronômio. São dois assuntos interessantes, tá? Do verso 1 até o verso 9 vai falar sobre Deus disciplina os seus filhos. E o verso 10 até o verso 20, que se encerra, vai falar sobre a advertência contra a ingratidão. Então nós podemos ver aqui que são exatamente 9 versículos. O que Deus está falando aqui sobre a questão da disciplina? Por que Deus está falando sobre isso? Nós vamos ver o que é disciplina também, a gente precisa saber, né? Verso 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. Verso 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga o teu filho, disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, que sai do vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vide, de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cuja pedras são ferro e de cujos os montes tu cavarás o cobre. Então aqui, nós olhamos aqui, é interessante, Deus, ele está falando para o povo dele aqui, para que tudo isso que ele está falando aqui, que o povo venha ter disciplina. A partir do momento que eles não têm disciplina, eles não podem desfrutar disso aqui. Então Deus, ele nos dá aquilo dentro de uma disciplina. Nós precisamos ter isso aqui. E é interessante, o que é disciplina? Disciplina é um conjunto de regras, ordens, que rege, né, um comportamento de uma pessoa ou coletivamente, né, individualmente ou coletivamente. Observância das regras, obediência, capacidade de controlar um determinado comportamento de forma de respeito de regras ou conseguir resultado, né? O que é disciplina? Disciplina, você submete a autoridade, né? Correção para que você faça isso. Mas o que me chama a atenção é quando nós olhamos aqui, Deus falando, verso 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então Deus, ele traz sempre para que a gente vive dentro das suas ordens. Não devemos andar fora da ordem de Deus. Segundo lugar, nós devemos não esquecer do quê? Do deserto, de coisas
que a gente passa por humilhações, de provações, tudo isso remete na questão disciplinar de Deus. Verso 3, nunca esqueça, Ele te humilhou. Às vezes nós pensamos que é o diabo tal, mas a Bíblia está dizendo aqui, né, e te humilhou, deixou ter fome. É uma questão disciplinar, Deus nos testando o quê? Para que nós possamos viver, não pelo que nós comemos, mas viver por aquilo que Deus estabelece. Verso 4, é dizer, nunca esquecer que quem traz a provisão em qualquer situação, seja roupa, seja alimento, seja tudo, é Deus que faz isso. Olha o verso 4 assim, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então Deus é um Deus de provisão em tempo recorde. Verso 5 diz assim, sabeis, pois, o teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim também disciplina o Senhor, né, teu Deus, né? Verso 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos para temer, ou seja, andar com respeito, respeitar aquilo que Deus é. Verso de número 7 diz assim, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, de ribeiros, de água, de fontes, de mananciais, que sai dos vales das montanhas, ou seja, Deus é um Deus que prospera nós, Deus é um Deus que nos dá a melhor, a prosperidade vem de Deus. Verso 8, terra de trigo, cevada, de vide, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras e azeite, ou seja, uma terra completa, né? Algo completo. Verso 9, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará, nela terra cujas pedras são ferro e cujo os montes tu cavarás. O que está mostrando aqui? Mostrando o que Deus faz, mostrando aquilo que Deus nunca vai deixar de fazer. Por isso que Deus age em nós, é por isso que Deus quer que a gente ande dentro da ordem dEle, dentro das regras dEle, e nós somos obrigados a isso? Não. Mas quando andamos, nós desfrutamos daquilo que tem de melhor de Deus na nossa vida. Se nós entregamos o melhor de nós para Deus, dentro de qualquer situação ou circunstância que a gente estiver vivendo, nós vamos desfrutar de algo excelente, de um padrão muito alto daquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, e que nós possamos não entender castigo, mas nós possamos andar dentro da disciplina, porque um ser humano, um grupo, ou coletivamente falando, ou individualmente sem disciplina, é uma pessoa fadada ao fracasso. O Senhor nunca chamou nós para que a gente conquista algo de mão beijada, mas que a gente conquista dentro de um processo e dentro de uma disciplina. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã, falando sobre o restante desse capítulo, do verso 10 até o verso de número 20, que vai falar sobre a advertência contra a ingratidão. Quantas vezes ela está permeando e está latente no nosso coração. Mas nós vamos aprender que nós não podemos ter ingratidão. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.